Ouve-me, Senhor, pois já não escuto a tua voz. Em algum momento na sua vida, você teve esta impressão que Deus não te ouvia mais? Em alguma situação, alguma circunstância na tua vida, você sentiu profunda tristeza e desânimo? Em algum momento da sua vida, você achava que as coisas não faziam mais sentido, que as coisas perderam a razão de ser, de existir, que você perdeu a vontade de comer, só queria talvez dormir, não queria mais sair do seu quarto? Ou em alguma vez, em alguma situação na sua vida, você já pensou que as coisas não valiam mais a pena, que nada mais fazia sentido e que o melhor mesmo seria morrer? Se você, irmão e irmã, alguma vez se sentiu assim, não se culpe, não se condene por isso, pois grandes homens e mulheres do passado, pessoas que tinham uma fé sincera, pessoas que serviam a Deus e faziam isto com muita alegria, já passaram por experiências semelhantes. E nesta noite eu gostaria de falar sobre uma destas pessoas, um homem muito especial, um grande profeta de Deus, um servo de Deus, um homem fiel a Deus que passou por uma experiência de desânimo, de tristeza, de depressão. Este homem chama-se Elias. Você conhece a história do Elias? Eu recomendo a leitura no Antigo Testamento do livro de 1 Reis. Nós queremos ler uma parte só da história do capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19. O ideal seria lermos todo o capítulo, ou pelo menos até os versos 18. Eu considero os versos 1 a 18, mas convido a acompanhar a leitura de 1 a 13. Então, 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 13. A história diz assim: o rei Acabe, assim era o nome do rei, o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela, a esposa do rei Acabe, a Jezabel, mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Ouçam o recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Continua, Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, ouçam a oração de Elias: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Aí ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá para ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor
passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Na outra tradução diz um cicio suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E o texto continua, como mencionei, vale a pena ler todo o capítulo 19 de 1 Reis. Queridos irmãos e irmãs, Elias. Quem foi Elias? Ao lado de Moisés, Elias é um dos personagens, um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Sua história é contada no livro de 1 Reis, capítulos 17 até 19, que eu recomendo a leitura. O nome Elias significa Javé é meu Deus. E esta talvez seja a marca principal, a característica principal desse profeta, sua luta contra os falsos deuses, aqui as divindades de Baal, e a defesa de Javé, o Deus Criador como único e verdadeiro Deus. Elias atuou como profeta há muito tempo atrás no reino do norte de Israel, durante os reinados de dois reis, Acabe e Acasias. Acabe aparece no nosso texto, especificamente entre os anos 874 e 852 a.C. Ou seja, Elias foi profeta por mais de 20 anos, de 874 a 852. Ele aparece descrito na Bíblia como uma figura forte, um homem corajoso, um homem incansável, como eu mencionei, na luta contra os falsos deuses, um servo decidido a defender as leis de Deus diante de seu povo. Elias é descrito como um homem que fez milagres assombrosos. Por exemplo, capítulo 17, ele fez parar a chuva e o orvalho por 3 anos. Chegou a ressuscitar uma criança e fez descer fogo do céu para consumir os holocaustos oferecidos a este Deus Baal, o Deus da fertilidade, adorado por muita gente naquele tempo. A Bíblia destaca como este homem desempenhou um papel importante na defesa da justiça, na defesa da fé em Deus, na promoção da justiça e da paz entre o povo, desenvolveu um trabalho magnífico, a tal ponto que se torna, então, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, como eu mencionei. Mas então Elias é ameaçado de morte pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, como nós ouvimos no início do nosso texto, a história que nós lemos. E o que aconteceu com o profeta? Isto é interessante. De repente, encontramos este homem descrito desta forma, que eu diria um gigante da fé. Encontramos Elias prostrado. Encontramos Elias desanimado. Encontramos um Elias depressivo, no limite de suas forças, totalmente impotente, triste, desistindo da vida. E aí eu cito este primeiro capítulo que eu mencionei no livro apresentado no início. A psicóloga Kita Kursava escreve sobre Elias. Eu gostaria de citar uma frase. Ela diz: "É incrível como um homem que tinha essas experiências, como Elias, viesse a se intimidar e a sucumbir por algo tão desproporcional aos desafios que ele já tinha vencido." O que aconteceu com Elias?
Na verdade, Elias entrou numa profunda crise depressiva. O nome depressão naquele tempo nem existia, mas é o que ele experimentou. O Elias perdeu o interesse pela vida, a tal ponto que chegou a alimentar ideias suicidas. Sim, por isso ele chega a fazer esta oração, um pedido na presença de Deus. Se você acompanhou com atenção, eu lembro no início, ele ora, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Eu sou um fracasso. Alguma vez você já pensou que era um fracasso? Alguma vez já se sentiu como Elias? Não quero nem continuar a viver. Eu sou um fracasso. Elias está no limite, no fim da linha, poderíamos dizer. Sem perspectivas de futuro. Aliás, Elias está num ponto, numa situação na sua vida em que ele nem futuro deseja ter. Sim, ele não quer mais futuro, ele quer morrer. E a pergunta volta, alguma vez você já se sentiu assim? Isto é importante para agora chegarmos ao terceiro ponto. Primeiro era quem é Elias. Segundo, o que aconteceu com Elias. Terceiro, como Deus tratou de Elias. Como Deus reagiu e agiu com Elias nesta situação. Gostaria de mencionar algumas coisas. Primeiro, que Deus não censurou, não criticou, não repreendeu Elias. Também não abandonou Elias, pelo contrário, Deus olhou com amor para o Elias, olha e trata Elias, inicialmente suprindo suas necessidades mais elementares, mais básicas, a começar com o suprimento de comida, de alimento, de descanso, de sono, verso 6 no nosso texto. E depois conduz Elias até o Monte Sinai, ou Monte Horebe, também chamado, que é o clássico lugar da revelação de Deus, onde Moisés tinha recebido os 10 mandamentos. Isso é descrito no nosso texto a partir do verso 8 até o 15. E neste encontro de Elias com Deus, de Deus com Elias, Deus convida Elias para uma autoavaliação, para uma reflexão sobre a sua vida. A pergunta que nós temos ali, que fazes aqui, Elias? Se repete no verso 9 e no verso 13. Talvez alguém pudesse pensar e perguntar, Deus não sabia o que Elias fazia ali? Sim, Deus sabia o que Elias fazia ali. Mas a pergunta feita por Deus é para que o profeta reflita e pense sobre o seu estado de espírito e lembre do poder de Deus que já havia se manifestado neste monte onde ele está, bem como havia se manifestado já na experiência do profeta Elias, na história pregressa que está contada nos versos anteriores, nos capítulos anteriores. E no Monte Horebe, o Monte Sinai, Deus também se revela diferente do que Elias esperava. E é muito interessante como o texto é relatado, Deus não está nas coisas grandiosas e nem naquilo que representava o juízo e a condenação do povo, ou seja, são todas imagens e figuras, vento, fogo, terremotos, são tudo figuras de juízo e condenação. Deus não está ali, mas está onde? Num sussurro tranquilo e suave. Num cicio tranquilo e suave, verso 12. E desta forma Deus mostrou a Elias que ele não quer a condenação deste povo que foi rebelde, deste povo que foi desobediente, mas Deus quer a salvação deste povo. E assim Elias descobriu que não estava sozinho, do que havia se queixado, e diz, olha, todo mundo debandou, fiquei só eu, ele havia dito, e agora Deus o conforta, verso 18, por isso indiquei a leitura até ali. Deus informa, eu cito o verso, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que
que não se dobraram a Baal. E para mostrar que ainda há muito serviço a ser feito, e para mostrar que Deus ainda conta com Elias, ele é encarregado de uma nova missão em Damasco, verso 15, e este é o ponto final na terapia que Deus aplicou no profeta Elias para tirá-lo deste desânimo, deste estado de depressão, ou seja, volte a fazer aquilo que você gosta de fazer, volte a fazer o que você sabe fazer bem. Ou seja, aqui te cursava diz sobre isto, que a vocação de Elias foi renovada e ele voltou ao serviço em Israel, versos 15 a 18. É uma história e tanto. É uma história que está pronta para um bom roteiro de filme. Sim, e seria um filme de sucesso se for bem feito. Mas tem a última perguntinha ainda. O que nós podemos aprender com isso? E, na verdade, esta pergunta que interessa a todos nós, e aqui está o mais importante, e por isso que eu reflito nesta noite com vocês sobre esta passagem das Escrituras. O que podemos aprender com esta história? E eu quero resumir aqui em 3 pontos. O primeiro é, a gente precisa lembrar, e a experiência de Elias o comprova, ninguém está isento de, em algum momento na sua vida, enfrentar uma crise. O que deflagrou a crise depressiva de Elias, você, se prestou atenção comigo, pode saber, foi a ameaça que ele recebeu da rainha Jezabel. E em nossa vida há muitas coisas que também nos ameaçam verdadeiramente ou na nossa imaginação. Hoje, talvez uma das maiores crises reais é o Covid-19. E isto nos leva a uma vida diferente do que nós estamos habituados, que pode gerar tristeza, pode provocar crise de fé, pode provocar depressão. Mas há muitas outras coisas, e algumas que vêm na carona deste coronavírus, a perda de emprego, a falência financeira, a morte de alguém na família, o fracasso profissional. Tudo isto pode ser, na psicologia se diz como que gatilhos que desencadeiam a falta de desejo pela vida e podem nos levar à caverna espiritual, como Elias vivenciou. A Bíblia cita outros exemplos que passaram por crises em sua vivência de fé, não apenas do Elias. Podemos mencionar Jó, podemos lembrar do próprio Moisés, ou seja, também homens e mulheres, fiéis a Deus, tementes a Deus, crentes em Jesus Cristo, podem passar por crises. É o primeiro ponto que eu gostaria de resgatar no que nós podemos aprender com essa história. Segundo ponto agora, muito importante, apesar disto que podemos vivenciar e experimentar, Deus nunca desiste de nós. Sim, a gente pode até desistir de si mesmo. Contudo, Deus jamais desiste de nós. E eu quero lembrar aqui a senha com a qual iniciamos nossa celebração. Lembra o Salmo 136? Quando fomos derrotados, Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de nós. E Deus olha com compaixão, com misericórdia. Disso falava o hino que ouvimos antes de eu iniciar a mensagem. Deus olha com misericórdia, um coração compassivo para aquela pessoa que passa por experiência de dor, de sofrimento, de tristeza, de falta de desejo das coisas mais elementares, perda da própria vontade de viver. Sim, Deus olha com misericórdia, assim como olhou para Elias, é o segundo ponto. E terceiro, para concluir, Deus continua falando conosco e revelando a sua vontade, que é a vontade salvadora,
como também foi revelado a Elias. Sim, ele fala conosco principalmente por meio de sua palavra, a qual nós somos sempre de novo convidados a ouvir, a ler, mas ele fala conosco também por meio de mensageiros, pessoas que são como que anjos, como foram para Elias, que querem nos falar quando nós precisamos ouvir. Porque Deus tem a nos dizer quando estivermos em situação de caverna espiritual. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, o mesmo Deus que animou Elias, o mesmo Deus que tratou Elias. Sim, Elias fez um tratamento, uma terapia com Deus. Este mesmo Deus que ergueu Elias, tirou ele do seu estado de tristeza, desânimo e depressão. O mesmo Deus é o que nos estende a mão. E por meio de Jesus Cristo, quer nos erguer quando estivermos prostrados. E quer caminhar conosco também, caminhar contigo e comigo na jornada desta vida. Este é o grande aprendizado. Primeiro, então, eu comecei mencionando, não se culpe se você está desanimado. Grandes homens de Deus podem enfrentar isto. Mulheres, tementes e servas de Deus podem enfrentar isto. Não se condene, ninguém está isento. No entanto, Deus nunca desiste de nós e Ele quer continuar falando contigo e comigo, revelando-nos a sua vontade, o seu desejo de nos acolher, de nos perdoar e de nos salvar. Que o bondoso Deus seja contigo. Se você passa por momentos assim, lembre do Elias e lembre da pergunta que Deus fez a Elias. Elias, o que fazes aqui? Esta pergunta Deus quer fazer a você e a mim, toda vez que estivermos desanimados, toda vez que quisermos desistir, toda vez que pensarmos que a vida não vale mais a pena.